Olá, irmãos. Bom dia. João capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era Jesus, na verdade? É muito difícil falar de um ser como Jesus. Ao mesmo tempo, é muito fácil. Mas por que essa dualidade? Por que é muito difícil e ao mesmo tempo muito fácil? É muito difícil porque Jesus é Deus. Então é difícil falar quem é Deus. O que nós sabemos a respeito de Deus foi Ele mesmo quem disse, porque o ser humano sozinho não conseguiria explicar. Mas é muito fácil falar de Jesus, no caso, porque Ele se tornou simples, Ele se tornou acessível, Ele se tornou atingível pelos seres humanos. Antes, somente o sumo sacerdote podia chegar até a presença de Deus, mas muitas vezes não conseguia falar com Deus. Mas no Antigo Testamento nós sabíamos que havia toda uma preparação e só uma vez no ano o ser humano podia chegar perto da presença de Deus. Jesus, no entanto, por mais de 30 anos, esteve com as pessoas, pessoalmente. O Deus Todo-Poderoso estava ali. E aqueles que viveram com Jesus, que no caso foram os 12 apóstolos e mais algumas pessoas, eles tiveram a maravilhosa oportunidade de poder ver como Deus é. Mas muito mais importante do que isso é que ao viver com Ele, por causa da sua simplicidade, apesar de saber que Ele é o mestre dos mestres, o Senhor, o Messias, e ao mesmo tempo também o Rabi, que seria no caso um professor daquela época, um mestre, como eu já disse, ele era tão simples que eles não perceberam que o Deus Todo-Poderoso estava ali. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, tirando a glória de Deus, e foi isso que ele fez, ele é um ser extremamente simples, extremamente cordial e extremamente interessado na vida do mais simples ser humano. Claro que no ser humano também mais complexo e que as outras pessoas também dão mais importância para ele, Deus também se importa com ele, porque Deus fez todos. Mas o interessante é que aquelas pessoas, os famosos anônimos, que muitas vezes nós não damos muita importância, eram para estes que Jesus dava importância. Ele ia até eles e tentava cada dia mais, ou cada vez mais, alcançar, ajudar e, de qualquer forma, dar novas oportunidades. Mas é claro, o mais importante, Jesus sempre queria trazer, se a pessoa permitisse, uma nova visão do mundo. Porque você que está me ouvindo aí, de repente você pode pensar que a vida não é boa, ou que não tem muitas coisas mais para você viver.
Talvez você só está esperando o pior, ou talvez você acha que a sua vida vai ser sempre a mesma coisa. Se você se aproximar mais de Jesus, você vai ver que, na verdade, é possível, é com certeza real a oportunidade de coisas maravilhosas acontecerem. E é isso que Jesus fazia, ele mudava a visão das pessoas. E se ele via que a doença impedia das pessoas verem, ele tirava a doença. Se ele via que o orgulho era a razão das pessoas não verem, como é o caso de muitos, pode ser até o meu caso, o que Jesus fazia? Jesus mudava completamente o foco de visão. E mesmo usando exemplos de outras pessoas, ele fazia as pessoas orgulhosas e as pessoas que estavam completamente cegas enxergarem a si mesmas. Esse era Jesus, simples, mas ao mesmo tempo complexo, maravilhoso. E como diz o texto que nós lemos hoje, o próprio Deus. Ele estava com Deus, ou seja, ele estava com o Pai e com o Espírito Santo, porque eles são uma raça, uma espécie, e ele era Deus. Se era, deixou de ser? Não, mas João deixa claro aqui, alguém que viveu com Jesus, que Jesus sempre foi Deus e continua sendo. Então, isso quer ensinar muito para nós hoje. Deus não precisa que você faça uma oração elaborada, não precisa que você fale difícil e não precisa que você tenha os melhores tipos de dotes, ou seja, de habilidades. Ele não precisa que você seja bem-sucedido e nem precisa que você seja alguém correto. Ele só precisa que você aceite. Porque se ele veio e se fez homem, foi para alcançar você. Se ele se fez ser humano, foi para chegar mais perto de você. Imagine você hoje não poder mais viver com alguém que você gosta muito. Para muitos de nós isso aconteceu, não é? Mas se você soubesse que isso iria acontecer, você não tentaria se aproximar cada vez mais dessa pessoa e passar mais tempo com ela? Pois é, foi isso que Jesus fez. Porque ele não sabe o que você vai decidir. Na verdade, ele sabe, mas ele não interfere. Mas ele quer passar todos os momentos possíveis com você. Porque para ele, você é muito importante. Você é membro da família de Deus. Você é membro da família de Jesus. Jesus fazia isso. Ele abrigava todos debaixo dos seus braços. Por isso ele disse: quantas vezes, Jerusalém, eu quis fazer como a galinha faz com os pintinhos? Ou seja, esse é Jesus, cheio de amor, mais do que isso, o próprio amor, e que ama completamente você. Um bom dia para você, ou uma boa noite, uma boa tarde. Te abençoe.